Olá, trabalhador! Olá, trabalhadora! Começamos mais um TV Metal Debate dentro da sua TV, a TV Metal Piracicaba, a TV do Sindicato dos Metalúrgicos. E hoje a gente vai tratar de um assunto de extrema importância, a segurança no trabalho, a sua segurança, trabalhador. Está aqui em nossos estúdios Alessandro José Nunes da Silva. Ele é funcionário da Secretaria Municipal de Saúde e técnico em segurança no trabalho do Sereste, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Ao nosso lado também o Juca Wagner da Silveira. Ele é diretor, secretário-geral dos Sindicatos Metalúrgicos e coordenador da CONSEPRE, a Comissão Municipal de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E Juca, por falar em prevenção, aconteceu semana passada em Piracicaba a SEMPAT, a Semana de Prevenção de Acidentes e Doenças no Trabalho. Olá, trabalhadores, trabalhadoras. Realmente, o sindicato e toda a sociedade se movimenta por uma questão, como você acabou de falar, Luiz, de extrema importância, que é a saúde e segurança do trabalhador no seu dia a dia, dentro da sua empresa. E a SEMPAT, né, é a 17ª SEMPAT. Então a gente tem as pessoas pioneiras que iniciou pensando no objetivo que era tratar sobre saúde e segurança. E aí foi feito o Conselho Municipal, que depois ele passou como comissão para fazer parte hoje do Conselho Municipal de Saúde de Piracicaba. Então, e dentro da CONSEPRE, todo ano tem que se fazer a Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E mais um ano a gente está fazendo e trazendo em evidência o que está acontecendo, aonde a gente percebe que realmente o assunto está em pauta. Então a gente falou sobre Política Nacional de Saúde e Segurança, né, onde o professor Pará, que é uma pessoa que tem um conhecimento fantástico, ele é da Unesp de Botucatu, né, o pessoal, o Alessandro do Celeste, a Clarice, que tem um conhecimento muito mais detalhado, conhece muito mais o Pará, e ele veio falar sobre Política Nacional de Saúde e Segurança. Política Nacional, né, Luiz? É uma questão que hoje Piracicaba, né, tem um CONSEPRE, que é uma comissão, tem a SEMPAT, tem o Sereste, quem conhece a história, quando começou um ambulatório do trabalhador, a luta para ter um ambulatório do trabalhador em Piracicaba, e hoje é um centro de referência do saúde do trabalhador. E um centro de referência não nível Piracicaba. O centro de referência de saúde do trabalhador de Piracicaba hoje se transformou um centro de referência nacional, né? Tem aqui o Alessandro hoje com a gente, e que a gente tem um trabalho muito forte com ele, com toda a equipe do Celeste, né? E já foi fazer palestras em vários locais do Brasil. Então, para você ver que de um ambulatório do trabalhador, quando se iniciou, virou uma referência em saúde do trabalho. Então, por que a política nacional? Porque se Piracicaba tem um centro de referência, por que não outras cidades, outros estados não têm isso? Eu vou sair de Piracicaba porque o centro de referência, o Ministério do Trabalho pega muito no nosso pé na questão de saúde e segurança. Então eu vou lá para o fundão, lá em algum local, né, mais distante, onde não se fala em saúde e segurança do trabalho. Então, a política viria para quê? Não, se sair daqui, você for lá, é o mesmo trabalho que tem em Piracicaba, tem que ter em qualquer cidade do país, do Brasil. Então, foi um dos temas que a gente discutiu. A outra discussão foi a questão da construção civil. A gente vê no nosso dia a dia a construção civil, como que ela vem
sendo precarizada, a dificuldade que tem de você conseguir fazer saúde e segurança do trabalho. E não é só a construção civil ela abrange tudo, ela está dentro de uma metalúrgica, está dentro de uma fábrica de papel, está dentro até do nosso dia a dia, né? Você vai fazer uma reforma, você tem que ter um empregado da construção civil. Então, é um assunto que abrange não uma categoria, mas ela está em todos os locais. E também a questão da terceirização. A terceirização que a gente falou foi em cima do quê? Hoje a terceirização precária. Então, muitas empresas grandes, o que ela está fazendo? Para ela não ter na sua fábrica que responder por um passivo, então ela contrata uma outra empresa para fazer aquele serviço que para ela pode trazer um passivo. Então ela joga na costa de uma outra empresa. Essa outra empresa joga numa costa, então, de uma outra. Então hoje a gente está vendo que já nem mais é terceirização, já virou quarteirização e assim por fora até você conseguir chegar naquela empresa que, como a gente chama, de fundo de quintal, que você vê que não tem condição e não dá qualidade nenhuma de segurança e de vida para o trabalhador. Então, qual que foram os temas da SEMPAT? A 17ª, acho que, como a gente falou, né? Imagine se Piracicaba é centro de referência. Ele é uma referência em saúde do trabalhador para todo o Brasil. Como já foi, daqui saiu vários assuntos que trouxe benefícios para os trabalhadores no Brasil. Imagine se a gente não tivesse centro de referência, o que seria dos nossos trabalhadores, né? Então, eu acho que a SEMPAT, a comissão que é o CONCEPRE, tem esse objetivo de montar a SEMPAT, então é a 17ª. Foi assim, fantástico, um público que para a gente fica feliz porque você vê que tem bastante pessoas que trazem, estão indo lá e essas pessoas podem ser o porta-voz nosso que luta no nosso dia a dia sobre saúde e segurança e levar saúde e segurança dentro da sua fábrica de uma forma correta, né, Luiz? Perfeito. A gente sempre fala aqui do pioneirismo do sindicato na qualificação profissional e também Piracicaba nesse estágio da segurança e saúde do trabalhador. Alessandro, eu quero agradecer a sua visita aos estúdios da TV Metal, agradecer por você vir até aqui, conversar um pouquinho com a gente, com o trabalhador. E já queria falar sobre esse assunto que o Juca tocou, de ter uma uniformização na aplicação da lei, na fiscalização no Brasil. É fundamental, como para a empresa, entre aspas, não fugir. Por exemplo, sai de Piracicaba para um lugar onde a segurança é menos olhada, é menos preservada, a vida do trabalhador vale menos, entre aspas, para outro local. Correto. Olá, trabalhadores e trabalhadoras. Eu venho em nome aqui da administração pública do prefeito Barjas Negre e do secretário municipal de saúde do Fernando Cárdenas, representando aí a coordenadora do CRS, a Clarice, falar um pouquinho dessa situação. As empresas entendem que fugindo da fiscalização, fugindo das inspeções, fugindo de sentar na mesa para discutir, ela está fugindo escondendo a sujeira debaixo do tapete. O sentido do CERES e da CONCEPRE é longe disso. O sentido do CERES e da CONCEPRE é colocar essas questões na mesa, sentar, discutir para tentar resolver. Porque as coisas debaixo do tapete, elas não são resolvidas, elas só são proteladas, né? Até quando a gente se depara com um trabalhador morto, quando um trabalhador perde um braço, quando o outro perde uma mão, um dedo, né? São trabalhadores aí em todos os setores. A gente tem desde a área rural, comércio, alimentação, papel, metalurgia, então em todos os setores. Então, se não tem um olhar para a prevenção, as coisas vão tudo para baixo do tapete, né? Então, o sentido da CONCEPRE nasceu por quê? O sentido dela, figurativo e social, ela tem um caráter social. Esse caráter social tem representantes do patronal, tem representantes
dos trabalhadores, tem representantes das instituições envolvidas, INSS, Ministério do Trabalho, Secretaria Municipal de Saúde. Então, tem tudo esses elementos e todos os profissionais altamente capacitados que podem discutir relações setoriais, relações envolvendo doenças ocupacionais, acidente de trabalho. Temos aí universidades, como o Juca falou, a própria universidade da Unesp, o médico do trabalho, o Pará, vulgo Pará, né? O nome dele é Idelberto. Ele é doutor, ele fez pós-doutorado na Inglaterra e ele tem muito conhecimento em investigação de acidente. Ele está no nível que para ele falar simples é complicado, né? Então, para as pessoas entenderem o simples dele, está muito complicado. Então, o que ele fala para a gente no sentido de prevenção? Que o simples é a gente identificar, não tratar um acidente de trabalho como se fosse algo complexo, sendo complexo. Porque tem duas relações de forças, né? Tem a relação que quer entender o acidente como um mecanismo de prevenção e tem aquele que quer esconder. Quando se esconde, ocorre outro acidente daquela situação de novo. Isso precisa ser evitado. Então, o que as pessoas têm que entender? Quando acontece um acidente, elas têm que estudar melhor aquele acidente. Não simplesmente culpar a pessoa ou culpar aquele. Normalmente, hoje, o nosso sentido de sociedade, a tendência é culpar as pessoas para tudo, não entender, né? Qualquer coisinha que fala, o cara caiu lá, caiu uma pecinha, mas o cara é descuidado, né? Mas não entendeu o que estava acontecendo. Pode ser que tenha pressão de tempo, pode ser que o caminhão esteja lá fora esperando a peça, ele tem que fazer uma peça que ele fazia em 1 hora, ele tem que fazer em meia hora. Entender isso, esse processo do trabalho, para entender porque se realmente ele é culpado. Porque o ser humano é falho. Isso a gente tem que entender. Então, para trabalhar com prevenção, primeira coisa, a gente tem que trabalhar pensando que o ser humano é falho. Para, em outra etapa, falar quais são as barreiras que a gente pode criar para que ele possa evitar esse acidente. Então, é nesse sentido que o CONSEP nasceu, que ele tem esse olhar. Já foi criadas várias convenções, seja no setor da construção civil, onde 2 trabalhadores perderam a cabeça, foi decepada no elevador de carga, foi criado um acordo municipal que depois foi replicado para o Brasil inteiro. Teve também um acidente que aconteceu numa máquina de papel, onde o trabalhador passou por dentro de uma máquina, 2 cilindros, o trabalhador passou entre as máquinas, né? E em cima desse acidente foi criado um manual de máquinas e equipamentos para produção. Então, envolvendo empresas, envolvendo setor público, envolvendo instituições e o próprio sindicato dos trabalhadores. Então, esse é o sentido da prevenção. Aprender com o acidente, porque o acidente é previsível e prevenível. Se a gente não entender ele, jamais vai ser previsível e prevenível. A gente vai concordar que foi obra do destino, obra do acaso. Não. 99,9% dos acidentes são evitáveis. Então, a gente tem que trabalhar para que isso aconteça. Né? Para 0 acidente a gente não chega, mas pelo menos um cara que ia perder um dedo, a gente levou um raspão. Para isso a gente tem que trabalhar. É nesse sentido que a gente está aqui para fazer esse trabalho. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já para mostrar o bonito trabalho do Sindicato dos Metalúrgicos em parceria com o Sereste, a orientação antes da punição das empresas. Vivence Modas. Fique na moda. A moda é Vivence. Rua Boa Morte, 1145. Fone 3433-3768. Voltamos com a TV Metal Debate, hoje debatendo o assunto segurança no trabalho. Já falamos um pouco de prevenção e eu citei o Sereste, essa parceria que tem com o sindicato, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Alessandro, além de funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, você é técnico de segurança do Sereste. Correto. Como que é esse trabalho do Sereste para o pessoal entender um pouquinho mais a importância desse trabalho? Tá. O Sereste tem um trabalho que é tornar saudável a relação de trabalho
com o ser humano e o meio ambiente de trabalho. Além disso, promover cidadania, reduzir os índices de acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. Como é feito isso? São 4 frentes importantes. Temos a frente de vigilância, onde tem um sistema de captação de banco de dados, que são acidentes graves no município, e nesses acidentes graves a gente vai para a empresa e verifica quais são as condições da empresa que gerou aquele acidente. Em cima disso a gente orienta a empresa, notifica, faz um auto de infração e caso a empresa não cumpra, pode ir para a área punitiva. Caso a empresa cumpra, é encaminhado, é modificado. Se tem alguma coisa que pode ser sugerida para as outras empresas, o Sereste acaba fazendo para outras empresas que são similares. Tem a parte da assistência, que é a parte do atendimento médico, onde um médico de rede, um ortopedista, identificou lá um problema de coluna, mas ele não consegue fazer relação se está relacionado ao trabalho ou relacionado à vida pessoal dele. Então, esse médico encaminha para o Sereste e o Sereste avalia se tem alguma relação com o trabalho ou não. Para quê? Para a gente poder. Porque quem adoece no trabalho não é só um trabalhador, é o posto de trabalho que está doente. Então, se não interferir no posto de trabalho, qualquer trabalhador que você for colar, a tendência é ficar doente. Então, se a gente não mexer no posto, o adoecimento é contínuo. Então, a interferência do Sereste é para mexer naquele posto de trabalho, na organização do trabalho, para que não aconteça nem com aquele, nem com os outros. E temos também a parte da educação, onde a gente faz as capacitações e os eventos, como a própria ajuda o Concepre nesse evento que foi feito. E também tem uma parte de pesquisa. A gente realiza pesquisa onde a gente pode identificar determinantes que podem melhorar as condições de trabalho no meio ambiente de trabalho. Vamos falar um pouquinho agora das fiscalizações que o sindicato realiza em parceria com o Sereste. As fiscalizações visam ajudar as empresas a cumprir as NRs e não apenas aquelas fiscalizações de punição. E eu acredito que isso é o grande segredo. O sindicato visa ajudar a contribuir para a segurança do trabalhador, preservando vidas, ao invés de já ir direto na punição. Realmente, Luiz, a gente tem essa parceria com o Sereste, né? Até porque, para quem está nos assistindo entender, o sindicato ele não tem poder de fiscalização, né? O sindicato, um diretor do sindicato, não pode chegar numa porta de uma empresa e falar, eu quero entrar e fiscalizar, né? A gente tem todo o nosso trabalho de porta de fábrica, de denúncias, de reuniões, de assembleias, mas fiscalização, então é aí que a gente queria deixar. Fazer a fiscalização, a gente não tem poder de fiscalizar. Eu quero ver o tal documento, eu quero... Então, tem essa parceria com o Sereste, tem a parceria com o Ministério do Trabalho, né? Então, nesse ponto, é muito importante quando a gente chega. O qual que a gente está sempre conversando, principalmente com o pessoal do Sereste, né? O objetivo não é chegar e autuar, punir, fazer com que a empresa pague alguma coisa de início. O objetivo é chegar, identificar aonde está o problema, né? Também não apresentamos solução. Cada empresa tem a sua paga por uma empresa terceira ou com um técnico de segurança. Então, a gente vai, identifica, como o Alessandro falou aqui, o que tem que fazer e a empresa corre atrás de melhorar. Lógico, não melhorou, aí tem as punições e o que dentro da lei, né? Nada fora da lei, tudo dentro da lei, né? E uma outra questão, por que não é interessante, né, para o sindicato e para o Sereste ou para qualquer outro órgão, você fazer uma multa? Porque esse dinheiro que o pessoal vai pagar, o empregador vai pagar, ele pode fazer investimentos na empresa, trazendo benefício para o trabalhador, né, Luiz? Então essa a ideia, chegar a orientar, né, fazer o auto de infração, como o Alessandro disse, a gente acompanhar. Lógico, tem algumas empresas que fazem melhor a situação e a gente vê o benefício que traz, principalmente para o empregador e para o empregado também, de ter uma qualidade melhor de trabalho. Mas, quando não se cumpre,
não cumpre o auto de infração, aí não tem outra alternativa a não ser a punição. Às vezes a gente lê na imprensa, Alessandro, a questão do número de acidentes em Piracicaba crescendo. A gente pode até, em números absolutos, dizer que está crescendo. Por exemplo, em 2010, 9.824, em 2011, 10.138. Mas aí a gente tem que levar em conta que houve aumento do número de trabalhadores. Vamos fazer essa relação para a gente entender. Quando a gente lê na imprensa, assiste na TV, houve aumento de acidentes em Piracicaba. E todo esse trabalho que o sindicato, o Sereste faz, não só com o sindicato, mas também com outros, né? Mas a gente explicar que esse número não é uma derrota, ao contrário, porque houve um aumento do número de empregados, de trabalhadores. É isso, Alessandro? Correto. O setor em Piracicaba está aquecido, e quando a tendência ele está aquecido, tem muito mais mão de obra, né, no trabalho. Se a gente pegar 2011, a gente teve 10.138 acidentes. Teve um aumento aí de 300, 400 acidentes do mês anterior, mas se a gente colocar na mão de obra, a mão de obra cresceu muito também. Então, se a gente fizer uma estatística de incidência, essa incidência está bem próxima, né? E o que a gente faz com essas incidências? A incidência é a relação do número de acidentes com a relação do trabalhador. Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha no setor metalúrgico com as empresas, só para vocês terem um parâmetro. Em 2008, essas incidências teve 8,5 nas empresas com grande potencial de acidente. São as empresas maiores, que estão em torno aí de num total de 14 mil, 15 mil funcionários no total no setor metalúrgico. A incidência era de 8,5. Uma atuação conjunta entre Sereste e sindicato, juntamente com o entendimento da empresa, que é importante relatar, porque hoje o empregador também está pensando nisso, teve uma redução para 2,3. É uma redução de quase 75%. Né, de acidentes nessas empresas, que o Sereste e o sindicato têm um trabalho mais de perto, mais conjunto. A gente não consegue ampliar isso para tudo porque a equipe é complicado. Mas no momento, quando essas empresas estiverem caminhando sozinha, a gente vai para as empresas que necessitam mais do nosso apoio, da nossa inspeção, do nosso olhar de vigilância. Correto? Então, essas incidências se traduzem em números absolutos. Se a população é de 350 mil ela vai para 400, para 500 mil, a tendência é subir. Tá? É isso que a gente tem que entender. Mas as ações estão acontecendo. Outro exemplo, as empresas que vendem construção, elas não são formais aqui em Piracicaba. Então ela está registrada no Ministério do Trabalho lá em Sorocaba, em Santos, em São Paulo, no Mato Grosso, Amazonas. Então essas empresas vêm trabalhar aqui, se acidentam aqui, são acolhidos para o Sistema Único de Saúde do município de Piracicaba, né? E é registrado no banco de dados do Sereste Piracicaba. A gente não esconde acidente, né? Isso que é importante, a transparência é essa, porque os dados reais são apresentados. Isso que se faz prevenção. Quando ele reduzir, ele vai reduzir para todo mundo, independente de quem esteja no município ou não. Tá? Então esse é o sentido do trabalho do Sereste. E a gente vê que as empresas que a gente tem acompanhado têm reduzido sim bastante essa incidência de relação, e principalmente a gravidade, né? Se o cara perdia um dedo, hoje a possibilidade de ele perder o dedo diminuiu muito. Isso é a importância do trabalho conjunto. Juca, quando a gente fala desse trabalho, vem a palavra prevenção. E prevenção nos remete imediatamente à CIPA. A importância, Juca, de uma CIPA atuante, o sindicato está aí organizando o próximo encontro de cipeiros, já o 3º ano consecutivo, reunindo todo mundo, empresas, um dia lá de palestra, de troca de experiências. A importância da CIPA nesse processo todo. A gente tem um trabalho, né, muito forte, deixar bem claro que quando a gente iniciou, o objetivo é atingir esses trabalhadores para eles passarem a ser os nossos olheiros, vamos falar assim, dentro das empresas. E desde que a gente iniciou o encontro cipeiro, apoiado assim totalmente pelo presidente do sindicato, Zé Luiz, que deu e dá todo o apoio para nós, diretores, para a diretoria do sindicato, para promover. Lógico, a gente vai estar fazendo o 3º ano consecutivo e nos 2 primeiros anos um apoio assim muito grande também do pessoal do Sereste, de toda a equipe do Sereste,
do Ministério do Trabalho, né, com o Antenor Varola, né, que é o nosso gerente aqui de Piracicaba. Então, quando a gente iniciou isso, é com o objetivo de a gente poder mostrar para esses trabalhadores que são eleitos na CIPA, a ele poder trazer as informações para que a gente possa atuar e fazer a prevenção antes do que o acidente aconteça. Então, lógico, a gente muitas vezes tem essa dificuldade, a gente só consegue chegar e fazer a prevenção, infelizmente, depois que o acidente acontece. Então, quando a gente trabalha com os cipeiros, o objetivo é esse, que eles tragam para o sindicato, para o Sereste, para o Ministério, a dificuldade que eles estão tendo no ambiente de trabalho para que a gente possa chegar antes que aconteça algum acidente. Então, é esse o objetivo de fazer esse trabalho com a CIPA. A CIPA ela é eleita para poder olhar o ambiente de trabalho. E a gente, muitas vezes, precisa dessas informações, é esse o objetivo de trazer a CIPA perto do sindicato, do Sereste, do Ministério do Trabalho, para a gente poder chegar antes que aconteça o acidente. Alessandro, é importante o encontro, né? Você já esteve nos dois, é importante reunir, sentir, primeiro a palestra, a informação chegar mais concisa para o cipeiro e também ouvir deles as experiências. Correto, nosso projeto é com a CIPA, um evento, especificamente um evento no Sindicato Metalúrgico, reuniu 1000 cipeiros, né? Então, e fora as outras capacitações que a gente foi fazendo no meio do ano, que atingiu mais quase 300 cipeiros, mais especificamente para o trabalho de prevenção. O sentido da CIPA tem um sentido fundamental, do entendimento do empregador e do entendimento do empregado. O entendimento do empregador, ele está lá por estabilidade. Do entendimento do trabalhador, ele está lá por estabilidade também. Então, os dois estão lá pensando no que é estabilidade. CIPA é muito mais que isso. É valor à vida. CIPA é olhar o outro para protegê-lo, né? Por isso que ela foi criada. A estabilidade só veio no sentido da lei, mas o sentido da CIPA, quando ela foi criada, foi no sentido das pessoas, dos trabalhadores se protegerem. Quando eles entravam na Minas, lá na Itália, para eles se protegerem, eles foram criando um mecanismo, porque morriam muitas pessoas nesse ambiente de trabalho. Então, para pegar carvão mineral, eles cavavam, chegava no momento, tinha gás tóxico, desmoronava. Então, eles foram criando estratégia. Por isso que foi criada a CIPA, nesse sentido de se proteger. Então, esse coletivo se protegia. E o sentido da CIPA é isso que a gente gostaria que a CIPA atuasse. Não é uma forma jurídica de atuação da CIPA, não é uma forma punitiva, é uma forma de prevenção. É esse sentido que a CIPA foi criada, é esse sentido que a gente tinha interesse que a CIPA fizesse, e os empregadores também entendessem isso, e também os trabalhadores participantes da CIPA. Isso é fundamental, o valor à vida. Se não tiver valor à vida, a prevenção jamais existirá. A gente está terminando, nós vamos fazer uma TV Metal Debate só para falar de CIPA. É muito importante, são vários os aspectos de atuação do cipeiro e a gente vai ainda voltar a esse tema de segurança, especificando o assunto CIPA, antes do encontro de cipeiro. Juca, eu queria que você desse a sua mensagem final para o trabalhador, por favor. Realmente, acho que é muito importante, né, a gente está poder passar para vocês, trabalhadoras, a importância sobre saúde e segurança do trabalho. Não só saúde e segurança do trabalho dentro do trabalho, mas também na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja. Então, fique atento, nos informe, deixe o sindicato, o Sereste, o Ministério do Trabalho, informado se você não está sendo tratado de uma forma humana dentro da sua empresa. E isso é muito importante para nós poder combater os acidentes, as doenças e principalmente a morte, que traz um transtorno muito grande. Alessandro, por favor. Gostaria muito que os trabalhadores que tivessem informações de risco grave iminente, aquele risco que pode gerar um acidente, um óbito, uma perda de um braço, um membro, pode informar o sindicato, o Sereste, ligar para um 156 na prefeitura informando. A intenção nossa é prevenção, não é chegar lá e falar para a pessoa, foi aquele fulano tal que fez a denúncia. Não, o sentido de chegar antes de um acidente fatal, de um acidente grave. Então a gente conta com a colaboração de todos os trabalhadores.
Obrigado, Alessandro, pela sua presença. Juca, mais uma vez, muito obrigado. Está aí a dica, trabalhador. Denuncie para que os órgãos competentes consigam proteger a sua vida. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado por estar na TV Metal Debate. Acesse o site do sindicato stmp.org.br e entre em contato com a gente através do e-mail metalpiracicaba@gmail.com. Forte abraço, até a próxima. Tchau.